Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos físicos e buscando nos conectarmos com o plano espiritual, àqueles que já estão no trabalho ativo desta casa, no invisível, nos aguardando, nos recebendo com toda a alegria, conduzidos pelo patrono desta casa, Sebastião Marte, que nos abre as portas para que possamos aqui buscar o esclarecimento, o aprendizado, as orientações que necessitamos para que possamos dar à nossa jornada o necessário envolvimento que devemos ter para alcançarmos o objetivo da nossa existência neste plano. Assim pedimos ao querido Mestre Jesus, sobretudo a Deus, nosso Criador, a permissão para que nós possamos fazer as reflexões da noite de hoje, e que a espiritualidade, os mentores desta casa, possam intuir e auxiliar o nosso irmão Cleiton no propósito de trazer para nós as informações a que se propôs nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. E Pai Jesus esteja conosco, né? Bom, nosso tema da noite é sobre o tempo. No mês de março, a gente fez esse mesmo tema, o tempo, né? E a gente falou do tempo de uma forma geral. E a gente vai continuar esse estudo hoje, mas a gente vai se aprofundar um pouco na questão da procrastinação do tempo, que é uma das ramificações do estudo do tempo, né? Só para a gente retomar o que a gente tinha falado em março, né, sobre o tempo, tem um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, e esse livro é um livro bacana, um livro pequenininho, fininho, né? Muito bom para fazer o evangelho no lar, em casa, porque é um livro que tem, cada capítulo é único ali, não tem uma continuidade de capítulos, mas cada capítulo é um tema, e é bem gostoso de estudar, né? E o capítulo 1 desse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele se chama O Tempo, né? E Emmanuel, que é o autor, né, e Chico Xavier, que recebeu, eles foram muito sábios em começar falando do tempo, porque é uma coisa muito importante, né, a questão do tempo em nossa vida. E ele começa com uma frase que está anotada por Paulo de Tarso, né, falou essa frase, que está anotada em Romanos, capítulo 14, versículo 6, que a gente vai encontrar na Bíblia, e vai encontrar no Evangelho, que diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Uma frase curtinha, né? Uma frase assim de apenas apenas uma frase. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. É curta, mas tem uma profundidade muito grande, porque ela vai dizer o seguinte: aquele que faz pouco caso do dia, que não liga para o dia, que não liga para o tempo, que desperdiça seu tempo, está fazendo para Deus. E esse capítulo ele começa falando assim: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo, e muitos abusam dessa concessão divina. Então o capítulo vai nos dizer que o tempo é uma concessão divina, é uma concessão de Deus para todos nós. E tudo aquilo que nós fazemos do nosso tempo, estamos fazendo para o Senhor, estamos fazendo para Deus, pois sendo seus filhos amados, né, a gente está ou desperdiçando o nosso tempo com muitas coisas vãs, ou a gente está ganhando o nosso tempo fazendo muitas coisas úteis no nosso dia a dia. E como nos lembra Joana de Ângeles, né, foi mentora de Divaldo Franco, e escreveu muitos livros, né, através dele, ela diz que toda ocupação útil é trabalho. Então, seja, tudo aquilo que eu estou fazendo de útil na minha vida, eu estou trabalhando para a minha própria melhora. Então, a cada momento que a gente trabalha pela nossa melhora, é o nosso trabalho que tem que ser feito. Mas o que é o tempo? Se esse negócio do tempo é tão importante, qual é o conceito de tempo, né? O tempo é uma medida entre uma coisa e outra. Entre, por exemplo, o começar do dia, o nascer do sol, e o pôr do sol. Há uma questão de tempo acontecendo ali de umas 12 horas. Né? Quando o tempo vira também da noite, há o tempo ocorrendo, é uma coisa e outra.
O tempo ele pode ser um fechar de ciclo, né? Aí eu comecei um trabalho agora e vou acabar amanhã. Fechei um ciclo. Comecei algo agora e vou terminar daqui a 15 minutos. Fechei aquele ciclo. Ele pode ser a duração dos fatos. Ocorreu a Primeira Guerra Mundial em 1914, né? Quanto tempo se passou de lá para cá? Então, a gente conta também tempos, anos, né? Séculos. E o que determina, né, esses momentos, né? Ou seja, como é que a gente determinou que o tempo é calculado em hora, em minutos, segundos? Foi uma invenção humana, né? A gente começou há muitos anos atrás a observar os astros. Como é que os astros se mexiam? E a gente combinava assim: olha, daqui a 3 luas eu vou lá te visitar. Quando o sol baixar, estarei aí. A gente calculava mais ou menos quanto se tinha essa medida com base nos astros, com base na observação dos astros. Então a gente definiu que há um movimento de rotação, ou seja, a Terra demora 24 horas ou um dia para circular, né, movimento de rotação, e a gente definiu um movimento de translação, ou seja, aquele movimento que a Terra gira em torno do Sol, que vai demorar 365 dias ou um ano. E a gente foi definindo isso. Nesses 365 dias a gente tem temperaturas diferentes, a gente tem o verão, o outono, o inverno e a primavera. 4 períodos diferentes de temperatura. Alguns mais quentes, alguns mais frios, alguns mais chuvosos, alguns muito agradáveis para a lavoura, né? Outros que a gente fica mais recolhido porque faz muito frio. Então, os tempos, a temperatura define um pouco o tempo. Hoje o tempo está frio. Hoje o tempo está quente. Então, essa medida do tempo, ela é muito importante na nossa vida, para a gente poder calcular a sucessão dos séculos, calcular os anos, os dias, as horas, os minutos, segundos, que nos envolve a noção de presente, passado e futuro. Nós estamos aqui nesse exato momento agora no presente. Há 5 minutos atrás, que a Cristina estava fazendo lá a introdução, já é o passado, já passou. E quando acabar o nosso estudo às 20h30, será o futuro. Então a gente está sempre oscilando nessa linha do tempo contínua, passado, presente e futuro. Caminhantes que somos nesse universo que está mergulhado no tempo. Deus tem a noção inteira do universo, a noção inteira do tempo. Muitas vezes a gente tem só a noção do nosso presente. Sabemos alguma coisinha do passado, mas não muito, do que aconteceu em encarnações passadas, né? Muitas vezes a gente não lembra nem da fase que a gente já está encarnado aqui como bebê e a gente ainda não sabe o que vai acontecer no futuro. Qual será o nosso futuro, né? Mas tudo se faz no presente. Por isso que vem a palavra presente, né? Nós ganhamos o tempo presente como um presente, que é a oportunidade que nós temos para progredir. Bem, falando isso, então, da questão do tempo, já que a gente conceituou um pouquinho o tempo, o que é a procrastinação, que é o nosso tema de hoje, né? Dentro do tempo. Procrastinar é uma coisa que praticamente todos nós fazemos durante a vida, que é o quê? É você deixar para depois, é a gente empurrar com a barriga, é a gente não fazer nada, é a gente estar constantemente prorrogando. Tem coisas que a gente prorroga, que a gente empurra com a barriga e que não faz tanto mal, né? Por exemplo, meu carro está sujo, esse final de semana eu não vou limpar não, mas o outro final de semana eu limpo. Eu prorroguei, eu procrastinei algo que eu poderia fazer, mas deixei para frente. Não vai fazer tanto mal. Mas, por exemplo, eu posso ter, ainda usando o exemplo do carro, uma peça que está fazendo um barulhinho ali, eu não paro na oficina. Acho que eu vou andar um pouquinho mais. Daqui a pouco aquela peça quebra, não só uma, mas quebra 3. Então, meu custo vai ser maior. E a gente pode usar esse mesmo exemplo em várias coisas na vida. Uma dorzinha que você está sentindo ali no corpo e você, vou prorrogar, não vou agora no médico não. E você vai deixando para depois, quando você vai ver, é algo que cresceu dentro de você, que às vezes não tem mais nem solução. Então, o prorrogar, tem coisas que são simples, que podem ser prorrogadas, mas tem coisas que são muito importantes, que a gente não pode ficar adiando, tem que ser feita na hora. Então, o procrastinar é um vilão silencioso em nossa vida, que rouba nosso tempo. A gente deixa o dever ou a obrigação pelo prazer. Não é muito mais fácil a gente estar em casa e tem, por exemplo, uma janela quebrada
E a gente fala, poxa, eu tenho que arrumar essa janela, mas acabou de sair aquela série do Netflix que eu estou doido para assistir. E aí você começa a assistir a série. É o prazer rápido, o prazer momentâneo. Eu deixei o dever, que seria arrumar aquilo, porque senão pode chover e entrar uma água ali, para aquele prazer mais rápido ali. Então, muitas vezes a gente troca o dever pelo prazer momentâneo. E assim a gente pode entender várias coisas na vida que, se a gente deixar para depois, vai nos atrapalhar. Poxa, eu quero muito passar no concurso público, mas se eu não começar a estudar agora, como é que eu vou passar? Então eu tenho que começar agora, porque se eu ficar prorrogando, o tempo passa. Poxa, eu queria tanto fazer aquela faculdade, mas, poxa, são 4 anos, vai demorar muito. Eu estava contando para a Cristina que eu tenho um amigo que ele tem 10 anos que ele fala a mesma coisa. Eu não vou fazer uma faculdade, não tenho 4 anos para estudar, demora demais. Já passou 10, já dava para ter feito 2, né? Então a gente vai prorrogando, jogando para frente, né? Mas será que prorrogar, postergar, é coisa de preguiçoso? Ah, eu sempre prorrogo porque eu sou preguiçoso? Não é só preguiça, não. Tem muitos outros fatores envolvidos com a prorrogação do tempo. E estão muito envolvidos com a emoção não regulada, com a emoção não entendida, com a emoção não estudada ou com a emoção reprimida. Muitas coisas na nossa vida a gente vai deixando para depois por causa da emoção. Mas como assim emoção? Por exemplo, medo. Eu deixo de fazer alguma coisa agora por causa do medo. Poxa, eu queria tanto ajudar lá no centro a ser dirigente aqui em cima da mesa, mas eu tenho medo de perguntar e alguém me dá uma patada dizendo que eu não posso. Olha só como o medo trava a gente. Ou seja, eu posso muito bem chegar alguém e perguntar, fulano, você acha que é possível também ir lá na mesa e ajudar? Claro, estamos precisando de voluntários cada vez mais. Então, ou seja, às vezes o medo, ele nos trava. A falta de coragem, o medo de errar, de ser criticado, faz a gente se encolher. E aí a gente vai prorrogando para frente. Acho que eu não vou falar hoje não, deixa eu falar amanhã. Aí já passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos que a gente vai empurrando com a barriga para frente. A vergonha, né? A vergonha é um grande fator que nos faz a gente prorrogar o tempo. Ah, eu tenho vergonha de falar em público, então acho que eu não vou falar numa palestra, né? De jeito nenhum. Ah, eu não vou conversar com aquela pessoa porque eu tenho medo de falar. Então esse medo nos trava e faz a gente estar sempre prorrogando, colocando para frente, né? Outra situação, o perfeccionismo. Já ouviram uma pessoa falar assim? Se não for para fazer o melhor, eu nem faço, né? Eu só faço se for daquele jeito. Ah, para mim tem que ser tudo perfeito, senão eu não vou fazer. Isso aí trava a gente, porque a gente deixa de fazer muita coisa porque a gente só quer fazer se for perfeito. E muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito. É muito melhor ir fazendo e aprendendo até chegar à perfeição. E muitas vezes as pessoas nem esperam da gente a perfeição, só esperam da gente que a gente faça algo por elas. Simplesmente algo. Então, a gente tem que ter cuidado com o perfeccionismo. Eu só vou gravar um vídeo quando eu tiver o melhor celular do mundo. Aí sim eu vou gravar. Você perdeu a oportunidade de gravar tantas outras coisas. Eu só vou apresentar algo se tiver o melhor projetor. Eu só vou fazer se tiver isso. Tem tantas coisas que podem ser feitas nesse decorrer, até chegar a melhor tecnologia, até chegar a melhor situação, até chegar o melhor dia. E pode ser que esse dia nunca chegue. Por quê? A gente não criou. Então é a gente que vai criando o nosso dia, a nossa hora, o nosso momento, ele vem de nós. A gente é que tem que criar isso. Autocrítica, né? Autocrítica é algo que faz a gente travar também na questão da prorrogação do tempo. A gente acaba se auto-sabotando. Acho que eu não sou bom o capaz. Acho que eu não sou bom o suficiente para fazer essa tarefa. E a gente começa a jogar essas palavras para a gente mesmo e olha a ressonância. Aí a gente acaba achando que realmente não é bom e a gente não vai fazer. Então ter cuidado com a nossa autocrítica, né? Saber que nós estamos num mundo de provas e expiações, que não é um mundo perfeito, que as pessoas não são perfeitas. Todos nós que estamos aqui nessa terra temos nossas imperfeições. Então saber que nós estamos nesse mundo em busca de melhorar. Então, por mais que a gente ainda não alcançou, nós estamos batalhando, estamos melhorando, né? O desconforto psicológico é outra situação que faz a gente prorrogar. Por exemplo, a ansiedade. Se eu tiver uma ansiedade muito alta, eu acabo que não faço as coisas, porque toda vez que eu vou fazer me dá aquela ansiedade, aquele pico, aquela adrenalina, e aí eu não faço, né? Então, tentar conter a ansiedade para que a gente possa ir para frente, porque ela vai travar a gente e não vai deixar que a gente faça coisas. E a gente vai sempre jogando para a barriga. Ah, amanhã eu faço. Quando minha ansiedade melhora, amanhã eu faço.
trabalhar essa ansiedade hoje, agora, nesse exato momento, né? Ou então outra situação, mimizento. O que é o mimizento? É a pessoa que está constantemente reclamando de tudo, ou então se chateando com tudo. Tudo para ela se chateia. Se alguém falar que o cabelo dela está feio, não vou mais naquele lugar de jeito nenhum. De jeito nenhum piso naquele lugar. Ele falou que meu cabelo está feio, eu não vou mais lá. Então, é o mimimi. O que é o mimimi? É a gente se afetar o tempo inteiro com tudo que as pessoas falam. A gente, olha, fulano falou isso, olha, fulano falou aquilo, acho que não vou fazer mais não. Busquemos exemplos positivos. Já imaginaram Jesus mimizento? Né? Alguém chegasse, você é de Nazaré, não é uma cidade boa. Aí, não vou mais pregar não. Não vou mais lá no Monte das Oliveiras, de jeito nenhum. Falaram que eu sou de Nazaré, que Nazaré não é bom, não vou fazer mais. Já pensaram em Chico Xavier, irritado ali porque as pessoas falaram que do cabelo dele, ou falaram de alguma coisa, e Chico Xavier usava uma peruca, né? Se falasse, o Chico Xavier é careca, ele está de peruca. Já pensou nisso? Se ele ficasse mimizento, ficasse preocupado com isso, ele não ia realizar, não ia fazer as tarefas. Ou o Mahatma Gandhi, se falassem do Gandhi, olha Gandhi, essa coisa de ser da paz demais, né? Você tá levando para o outro lado. Ele, não vou fazer mais. Imagina essas pessoas mimizentas. Então, ser mimizento demais, ou seja, ser assim, que não sabe receber as críticas e ir para frente, a gente trava na nossa prorrogação do tempo. Então, a gente está sempre jogando para frente. E outra coisa, o tédio, né? Achar que as coisas são tediosas, são chatas. Quando a gente acha demais isso, a gente não faz. Por que eu não vou fazer aquela tarefa? A tarefa é chata demais. Lavar a louça? Não, lavar a louça é chato demais, não vou fazer não. E aí a louça vai aumentando. Varrer casa? Não, vou fazer isso, mas é uma tarefa muito chata. Quando a gente começa a achar as coisas chatas demais, as coisas não são feitas. E são obrigações nossas, ou seja, são tarefas nossas do dia a dia. Se a gente não cuidar do nosso lar, não cuidar da nossa casa, não dividir as tarefas em casa, as coisas não acontecem. Então, deixar de achar as coisas chatas, mas pensar nas coisas como obrigações, como deveres nossos. É o que a gente falava no início. Muitas vezes a gente troca o dever, a obrigação, por algo mais fácil. É muito mais fácil, em vez da gente chegar em casa, dar uma lavada na louça, ou arrumar ali as coisas que estão bagunçadas, pegar uma série de Netflix e assistir. E a gente vai ficar horas ali assistindo uma temporada, e 2, e 3, e o tempo vai passar. Mas quais são os fatores que nos levam à procrastinação? O que faz a gente assim meio que, além desses todos que a gente falou, a gente assim meio que travar? Um deles é a interferência interna, ou seja, internamente a gente se bloqueia, a gente se trava com a baixa autoestima, da gente estar constantemente falando que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. O que a gente está fazendo? Mandando mensagens para o nosso próprio cérebro que realmente a gente não vai conseguir. Então a gente nunca vai à frente, a gente não vai passar por essa tarefa. Interferência externa, deixar que tudo externamente mande no nosso interno. As pessoas estão me falando para não fazer, então realmente não vou fazer. O mundo está falando para não fazer, então realmente não vou fazer. As redes sociais estão dizendo para não fazer, então não vou fazer. Ou estão falando para fazer. Deixar que tudo que acontece internamente mexa com o nosso humor. Se a gente passar o dia inteiro vendo, por exemplo, só determinado site que só fala determinada coisa, a nossa mente vai ficar voltada para aquilo. E a gente vai ficar constantemente repetindo aquilo igual um papagaio. Então a gente tem que ter cuidado com o que entra externamente em nossa vida. Aí vem a terceira situação, que é a interferência tecnológica. Ou seja, a interferência tecnológica é algo hoje que faz a gente bloquear o nosso tempo, né? Há estudos atualmente que falam que antigamente as pessoas ficavam em média 3 horas na internet. Hoje esses estudos falam que ficam 12 horas. Você imagina 12 horas de um dia na internet? As pessoas nem estão dormindo mais, estão passando a noite acordado. Isso está interferindo em nossa vida, está interferindo nos nossos relacionamentos, está interferindo no nosso tempo e na nossa forma de progredir, de avançar. Então a gente tem que ter muito cuidado para que o meio tecnológico ele seja muito mais uma distração do que uma busca de conhecimento. Porque eu posso muito bem utilizar várias horas ali mais estudando, adquirindo conhecimento, mas eu posso usar várias horas só me distraindo, só passando telas, que às vezes não vão me acrescentar nada, eu nem lembro mais da outra tela. E aí você passou 50, 70, 80, 90 telas e você não lembra mais. Há uma pesquisa que diz que nos anos 60, durante o dia, a gente absorvia em média 300 informações. Uma pessoa caminhando na rua, 300 informações, sem celular, sem nada. Imagina hoje, quantas informações a gente absorve no dia a dia com a internet?
visual, sonora, propaganda, é muita informação para a nossa mente. Então, a gente tem que esvaziar de vez em quando, fazer um detox disso aí, senão a gente vai ficar doido, com muita informação, sem saber como avançar, sem saber como progredir. Então, todas essas são situações que nos levam a gente a prorrogar o tempo. E a quarta seria talvez a pior, que é a desconexão com o propósito. Ou seja, a gente se desconectar do propósito que nós viemos na Terra. Lá no livro dos Espíritos tem uma questão que fala assim: qual o objetivo da encarnação? E a resposta é bem clara, que são duas. Primeiro, a gente veio aqui para se melhorar, ou seja, evoluir. Esse é o objetivo. O propósito da encarnação é esse. A gente veio aqui para ser o melhor que podemos ser. E o segundo objetivo é fazer a parte que lhe toca na obra da criação. Acho muito poético e bonita essa parte. Ou seja, além de progredir, a gente veio aqui também para quê? Para fazer o melhor pelo planeta. Então, esses são os propósitos. E quando a gente se desconecta desse propósito, a gente tende a perder tempo na vida. Então, a desconexão com o nosso propósito é uma coisa muito importante que a gente tem que estar constantemente revisando. Peraí, qual é o meu propósito? Peraí, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Peraí, eu vim para cá para quê? Né? E aí a gente lembra de uma história, né, do Paulinho César. Não tem nada a ver com PC aqui, viu, gente? Mas o Paulinho César era uma criança que aos seus 10 anos, a mãe dele chegou para ele e falou: Paulinho César, vamos à evangelização, então vai ser muito bom para você. Só que o Paulinho César falou assim: ah, mamãe, mas eu não tenho tempo, mamãe, a evangelização acontece no sábado. Eu já passo a semana inteira estudando. Aí se eu for no sábado também eu vou perder meu tempo, mamãe. Eu quero jogar videogame, quero dormir até mais tarde, quero brincar com meus amigos. E a mãe, como era aquelas mães que acham que a criança tem que escolher tudo a qualquer momento, deixou ele ficar em casa. E aí ela falou: tudo bem, quando você crescer um pouquinho mais, então você vai, né? Vou, mamãe. Quando o Paulinho César fez seus 15 anos, que estava na idade da mocidade, a mãe dele falou: meu filho, desculpa, meu filho, vamos na mocidade, a mocidade está lá, tem muitos jovens, você vai gostar, vai ser bom, o pessoal faz um monte de atividade. Aí o Paulinho César falou: mas mãe, eu estou no ensino médio, mamãe, demanda muito tempo, é muita prova, é muito trabalho, é muita pesquisa. Vamos fazer o seguinte, mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou lá no centro, ajudo o pessoal, mas agora não dá não, mãe. Aí a mãe: tá bom, meu filho. Chegou aos 18 anos, aí a mãe: Paulinho César, estão precisando de voluntários lá no centro, para ajudar as pessoas, para servir água, vamos lá. Ele: poxa, mãe, logo agora que eu passei na faculdade, e poxa, a faculdade tem muito trabalho, mãe. A faculdade tem muita coisa para entregar, então não vai dar. Deixa eu terminar a faculdade, que quando eu terminar, eu vou lá e ajudo. Ela: tá bom, meu filho. Aí na faculdade, conheceu um amigo do centro, né? E esse amigo do centro, quando ele acabou a faculdade, falou: oi, meu amigo, vamos lá no centro, tem muito trabalho para fazer e tal, estou precisando da sua ajuda. Ele: ô, rapaz, eu estou apaixonado, eu vou casar, e você sabe que a gente precisa de tempo, né, para estar com a pessoa amada e tal. Deixa eu casar primeiro, quando eu casar, eu vou lá no centro e ajudo. Ele: ah, tá bom, então, beleza. Aí passou, né, mais 10 anos, aí o amigo voltou lá: e aí, agora você está preparado? Vamos lá no centro. Ele: ô, rapaz, a gente está preparado, tem um filho aí. E você sabe que filho, né, demanda muito tempo. Deixa meu filho crescer, nascer e crescer, que aí eu vou no centro. E aí, passou-se um tempo, né? O filho já estava com 10 anos, o mesmo amigo chegou lá: e agora, Paulo César, seu filho tem 10 anos, leva para a evangelização, vamos lá. Ô, rapaz, agora não dá. Você acredita que eu comprei um lote lá no Corumbá, rapaz? Eu estou construindo lá, e agora todo final de semana eu tenho que ir para lá para arrumar esse lote. Então, estou sem tempo, cara, final de semana não dá. Mas assim que meu lote estiver pronto, lá minha casinha estiver pronta, eu vou para o centro. Beleza, passou mais um tempo, passaram mais 10 anos, Paulinho César já estava aí com seus quase 50 anos, e o amigo chegou: e agora, meu amigo, 50 anos, você já pode ser da diretoria, rapaz, já está com idade boa aí, vamos lá, vamos ajudar, não sei o quê. Ele: ô, rapaz, deixa eu aposentar primeiro, porque o trabalho está tão pesado, cara, meu trabalho está muito pesado, mas quando eu aposentar, eu vou lá no centro ajudar, não se preocupa não. Ele: ah, tá bom, aposentar, beleza. Aí passaram-se mais alguns anos, Paulinho César aposentou aí nos seus 65, mais ou menos, e aí o amigo dele pensou: não, eu não vou com 65 não, quando fizer 66 anos eu vou lá. Aí nos 66 anos o amigo dele foi lá, bateu na porta, a esposa estava lá: eu vim chamar o Paulinho César para ir para o centro. Aí a esposa dele: ô, Paulinho César desencarnou, felizmente não deu. Então, ou seja, Paulinho César deixou passar
todas as oportunidades que tinha, todos os chamados para que ele estivesse lá trabalhando. E ele desencarnou. E o Paulinho César, na encarnação passada, quando ele desencarnou, que ele estava no plano espiritual, ele falou, olha, quando eu chegar na Terra eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero ser dirigente do centro, eu quero ser médium do centro, eu quero trabalhar na mocidade, eu quero fazer isso. E todos os chamados vieram na hora certa para ele. Só que Paulinho César esqueceu do propósito. Ele se desconectou com o propósito que ele tinha na encarnação dele. E aí ele perdeu o tempo. E ele foi prorrogando o tempo, e ele não conseguiu fazer. Então, de onde é que vem essas causas da nossa prorrogação do tempo? Muitas vêm da infância, né? Muitas vêm de uma mãe que faz tudo pelo filho. E aí o filho cresce achando que tudo tem que ser feito por ele, que ele não tem que fazer nada, porque tudo vai ser de mão beijada. Muitas vezes não vem só da infância, vem de traumas, vem de abuso, vem de várias coisas. Mas outras vêm de encarnações passadas. Por exemplo, a pessoa fala assim, essa encarnação eu não vou trabalhar esse defeito não, vou trabalhar só na próxima encarnação, porque é só um defeitinho que eu tenho, rapaz, é uma coisa aí, então na próxima encarnação eu melhoro. Só que em quantas encarnações essa pessoa está falando a mesma coisa? Que na próxima ele arruma, que na próxima ele melhora, na próxima ele vai fazer. A gente não sabe, né? Então, prorrogar o tempo, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é o nosso dever que está ali. É o que nós pedimos na encarnação passada para fazer, é a oportunidade que a gente está tendo. A gente vir aqui na Casa Espírita hoje é a oportunidade que nós pedimos. Às vezes a gente implorou para estar aqui, para a espiritualidade. Por favor, me coloque num local bom, num local que tenha pessoas, num local que tenha muito trabalho para me aprender. Só que a gente vem aqui assim, a gente se desconecta, né? A gente às vezes nem vem no centro. A gente, tem uns amigos tão legais, todo final de semana a gente sai, tem uma bebidinha legal, né? É tão bacana sair com eles. E aí você vai esquecendo do centro, vai esquecendo do propósito. E a gente vai prorrogando, vai jogando para frente a nossa encarnação. Mas como é que a gente então diminui a nossa procrastinação? Já que a gente falou tanto de procrastinação, como a gente diminui um pouquinho isso? Como a gente não ficar empurrando com a barriga? Como a gente melhorar nessa encarnação o máximo possível o nosso tempo, né? Já que ele é tão importante. É saber escolher o que a gente escolhe como importante na vida. Se a gente pegar a nossa vida como 4 grandes dimensões, seria saúde, família, trabalho e espiritualidade. Qual a importância que nós estamos dando a esses 4 coisas tão importantes na nossa vida? A nossa saúde, estamos cuidando dela, estamos fazendo um exame de rotina, estamos tentando aí fazer um exercício no final de semana ou durante a semana. Por exemplo, se a gente passa a semana inteira saindo de casa de manhã, ou no carro, ou no ônibus, chegando no trabalho de 6 horas, a gente não está pegando vitamina D nenhuma. Cadê o sol? Será que no final de semana eu não tenho que pegar um pouquinho de vitamina D? Porque senão eu vou ter que complementar isso com remédio, com alguma coisa, com a vitamina depois artificial. Então, ou seja, cuidar da nossa saúde enquanto é tempo, porque senão as coisas vão só piorando, né? A família. Qual a importância que eu estou dando ao meu núcleo familiar, à minha família? Eu estou todo final de semana saindo com os amigos, esquecendo a família sozinho em casa, ou eu estou dando atenção a essa família? Todos os dias eu chego em casa e vou mexer no celular e não quero nem conversa com ninguém, só dou um beijo de boa noite, ou eu estou ali tentando fazer uma atividade em conjunto, né? Poxa, vamos jogar um jogo junto aqui, vamos brincar juntos, vamos fazer uma atividade, vamos ler um livro juntos, né? Qual a importância que eu estou dando ao meu núcleo familiar? Qual a importância que eu estou dando ao meu trabalho? Ali é o nosso ganha-pão, é onde a gente tira o nosso sustento, é onde a gente paga nossos boletos. Então tem que ser o mais responsável possível com o meu trabalho, né? Porque ali é que se ganha o leite, né? E qual a importância que eu estou dando à espiritualidade? Qual o tempo que eu estou dando para a minha vida na espiritualidade? A minha vida só tem tempo para o trabalho, só tem tempo para a família. Qual o tempo que eu dou? O tempo para a espiritualidade é ir 1 hora no centro durante a semana. Como falava o nosso amigo aqui, Alexander, ele falava que uma semana tem 168 horas. Se a gente vai só 1 hora no centro, né, um dia na semana, a gente está indo 1% do nosso tempo. Ou seja, 1% dedicado àquilo. É muito pouco, né? Mas mesmo assim já é um começo, já é muito bom a gente estar aqui. Então só isso a gente já tem que se agradecer. Falar, poxa, graças a Deus eu estou lá nessa 1 hora. É só a gente agora começar a aumentar. Falar, peraí, se eu vou 1 hora na semana, eu posso dar mais 1 hora para a sala mediúnica, eu posso dar mais 1 hora para o lado dos velhinhos, eu posso dar mais 1 hora para a creche das crianças. E aí você vai aumentando o seu tempo. Ou seja, a gente vai o quê? Melhorando
o nosso tempo para não prorrogar mais as coisas. Então é se perguntar, o que eu quero? Qual o meu objetivo na vida? Qual o meu propósito? E encaixar essas 4 situações na vida, ou seja, essas quatro grandes tarefas, né, que a gente tem: família, trabalho, espiritualidade e saúde. São muito importantes. Reduzir a complexidade da nossa vida. Muitas vezes a gente deixa a vida muito complexa, muito difícil, porque a gente começa a se emaranhar um monte de coisas. Então, às vezes, a gente tem que saber dizer não para algumas coisas e dizer sim para outras coisas, porque senão a gente vai tornar muito complexo o nosso dia a dia e a gente não vai conseguir sair do lugar, porque a gente está com 1000 tarefas a fazer, né? Eu tenho um amigo meu que ele faz 1000 não, né? 1000 é exagero, mas ele faz assim, 25 atividades na semana, totalmente diferentes uma da outra. 25. Eu falei, como é que você consegue? Ele, eu não sei, mas eu consigo, né? Mas consegue, será que consegue bem cada uma? Ou faz assim, mais ou menos cada uma, ou faz mal cada uma? Então a gente tem que ter cuidado com a quantidade de coisas que a gente pega, porque senão a gente vai ficar com muita complexidade. É saber o que é prioritário. Peraí, dentro desse meu escopo de saúde, família, trabalho e espiritualidade, o que eu estou definindo como prioritário e o que está demais aí, né? Então a gente começar a se perguntar, e essa pergunta é uma pergunta de cada um, né? É a gente se questionar realmente, será que eu estou facilitando a minha vida ou será que eu estou complicando a minha vida com um monte de atividades ou um monte de coisas, ou um monte, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de estudar com uma mesa muito cheia, né? Se eu vou estudar e a mesa está com um monte de coisa, eu não consigo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar aquela mesa ali e tal, tirar as coisas do lugar para estudar, porque eu fico pensando em cada objeto. Eu começo a ler aqui, opa, tem um parafuso aqui, começo a ler, opa, esse copo sujo. Então, ou seja, olha a complexidade que eu criei, né? E aí eu não consigo me concentrar. Agora, quando eu começo a tirar um pouquinho das coisas, eu começo a me concentrar melhor. Então, tirar um pouco da complexidade da vida, planejar mais, ou seja, planejar mais a nossa vida. E o que é planejar mais? É pensar assim, cada início de semana, o que eu quero nessa semana para que esses 4 eixos sejam bem feitos: família, trabalho, saúde e espiritualidade. Essa semana eu vou ao centro, essa semana eu vou fazer evangelho do lar em casa, essa semana eu vou tentar ser menos rude, xingar menos, essa semana eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Olha só o nosso planejamento para a espiritualidade. Essa semana eu vou cuidar um pouco mais da minha saúde, essa semana eu vou cuidar um pouco mais da minha família, vou levar um bolo de surpresa para todo mundo, vou lá conversar, bater papo. Eu vou cuidar do meu trabalho melhor, vou, além da tarefa que é dada, vou perguntar se precisa de mais alguma coisa. Então, começar a se planejar durante a semana, que a gente começa a ter uma semana melhor. E isso aqui, gente, é uma coisa que o Espiritismo fala muito, né? No livro do Espírito tem uma parte que fala assim, né? Dos sábios da antiguidade, todo final do dia, ele se perguntava o que ele fez no dia, né? Então, era uma forma dele avaliar o dia dele. Então, reavaliar constantemente a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso tempo, o que eu estou fazendo do meu tempo? Quais são os gargalos que não estão me deixando avançar e melhorar? Será que eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e não estou focando em uma só? E a gente muitas vezes faz isso, né? Hoje com 2, 3, 4, 5 telas ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente não consegue focar em nenhuma, né? Então, saber, começar a se questionar como a gente melhorar o nosso tempo, como a gente nessa encarnação ganhar tempo e não procrastinar, que é o nosso tema, né? Procrastinar é um hábito, e como qualquer hábito, ele pode ser mudado. Ou seja, se eu tenho um hábito que não é bom, eu posso inserir um hábito bom e assim começar a reverter isso. É igual defeito. Como é que eu elimino um defeito? Colocando uma virtude. Então, se eu tenho um defeito aqui, e esse defeito às vezes me atrasa muito meu tempo, eu tenho que colocar uma virtude aqui. E aí eu vou começar a balancear, e assim eu vou me melhorando, né? Para a gente chegar ao nosso final aí, tem uma mensagem no livro Céu e Inferno, que é um livro muito bom, que é um livro que fala de situações que aconteceram na espiritualidade. Pessoas que desencarnaram em várias situações. A pessoa que desencarnou numa situação muito boa, uma pessoa que desencarnou em situação muito ruim, por exemplo, um espírito que tirou a sua própria vida, um espírito que era feliz. E tem uma história lá de Joseph Bré, que eu acho bem interessante essa história, que o Joseph Bré, ele era um espírito na Terra, quando encarnado, que era uma pessoa boa, né? Que fazia coisas boas, né? Não era aquela pessoa que fazia tanta coisa ruim. E quando ele desencarnou, né?
e ele foi convocado numa reunião mediúnica. Nessa reunião mediúnica, lá em Paris, né, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que Kardec coordenava, né, ali, e esse Joseph Bré foi convocado. E aí nessa palestra com ele ali, nessa conversa, foi perguntado a ele: o que você mais assim se arrepende, né, da sua vida? E ele parou um pouquinho para pensar e falou: do tempo perdido, do tempo que eu não aproveitei na Terra, do tempo que eu deixei passar. Isso eu me arrependo, porque esse tempo me fez muita falta, né? Então o tempo, gente, como a gente falava no nosso início, né, que no livro Caminho, Verdade e Vida vai dizer que aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, é muito importante. Ou seja, pensar no tempo como uma grande ferramenta para a nossa melhora. Pensar no tempo como algo que a gente tem que dominar, não fazer com que ele nos domine, mas que a gente precisa, o máximo possível, fazer coisas positivas dentro do nosso tempo, do nosso dia a dia. E é só a gente reavaliar cada momento, reavaliar a nossa rota, reavaliar os nossos compromissos, reavaliar o nosso objetivo, não perder a conexão com o nosso propósito, que é uma coisa que faz muito afastamento do centro, é a desconexão com o nosso propósito. É sempre pensar: qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo ali, né? E pensando no tempo também, o tempo é sempre a cada dia a gente tem uma forma nova de se melhorar. A cada dia a gente tem a oportunidade de criar, a cada dia a gente tem a oportunidade de vencer, a cada dia a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor do que ontem. Se ontem nós erramos, fizemos uma coisa que a gente se arrepende, ofendemos alguém, fizemos uma coisa que a gente não gostou, hoje é a oportunidade de fazer diferente. E amanhã também será diferente. Então, Deus nos deu o tempo como um grande presente, por isso que o nome é presente, né? Como um grande presente para que no presente a gente consiga fazer algo para melhorar o nosso futuro, já que no nosso passado a gente errou, né? E se a gente pensar no nosso presente cada vez mais, né, não pensar demais no futuro, porque futuro demais é ansiedade, excesso de futuro é ansiedade, excesso de passado é depressão, pensar no nosso presente como equilíbrio. Eu preciso estar presente no momento presente com as pessoas presentes, com a minha família, com o meu trabalho, com a espiritualidade, para que eu possa melhorar e avançar. Então, que a gente possa, nessa noite, refletir sobre essa questão do tempo, que é tão importante na nossa vida. Fizemos em março, né, a questão do tempo de forma geral. Agora, nesse mês, a gente está fazendo um pouco do tempo, na questão da procrastinação do tempo. E é um assunto que a gente gosta muito e, se possível, a gente vai voltar em outra oportunidade para falar mais sobre o tempo, da importância que ele tem na nossa vida. Obrigado, gente.